Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8. Eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua, e todos juntos vamos aprender. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém? Fala comigo, meus irmãos, fala que eu gosto de ficar conversando, tá bom? Eu gosto de ficar conversando, vamos lá. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 a 8, diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Até aí, ore comigo nesse momento. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, ela é fonte de vida para nós. Nós pedimos que o teu Espírito nos auxilie, nos oriente, nos instrua, nos corrija nesta noite. Fale a nós, Pai, aquilo que o Senhor já preparou para os meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que esse seja um tempo de ensino, um tempo de instrução, um tempo onde o Senhor seja livre para trabalhar nos nossos corações e que de fato saiamos aqui transformados pela tua palavra e santa palavra. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. A disciplina celestial, fala assim, disciplina celestial. Mais uma vez, disciplina celestial. Quem gosta de ser disciplinado, levanta a mão. 1, 2. Temos pessoas, outro nível. Ou seja, a disciplina que normalmente é chamar a atenção, ó, se ajeita aí, tá estado errado. Você acha, pô, tá falando comigo? Tá se ajeitando. Quando você vê propaganda, por exemplo, assim, ó, a lombar nos 30 anos já estoura. Se você está sentado errado, você já se ajeita na postura, assim. Você já vê, poxa, você todo sentado errado. Mas se alguém te chama a atenção de forma contundente, normalmente, isso não traz muito prazer ao nosso coração. E nós vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso. Que a disciplina, no momento em que ela é trazida, aparentemente, ela traz uma tristeza, mas ela deve produzir alegria pelos frutos que ela produz. A disciplina celestial. Será que a disciplina celestial é igual à disciplina humana? Será que nós, como pais, mães, professores, que temos a responsabilidade de disciplinar, será que a nossa disciplina está de acordo com a disciplina celestial? É isso que nós vamos tentar aprender nesta noite. A disciplina celestial, quais são as características? Qual o porquê dela? O que ela se parece? É isso que nós vamos tentar entender nesta noite. A carta aos Hebreus é uma carta de autor desconhecido, uma carta destinada aos Hebreus, né? Aos Hebreus, que são o povo que veio de Abraão, que depois de Jacó se transformou em povo de Israel, e depois do filho de Jacó, Judá, os povos judeus. Nós temos uma parte bem parecida entre hebreus, israelitas e judeus. E a carta desse autor desconhecido aos Hebreus são daqueles hebreus que foram convertidos. Eles foram convertidos ao Evangelho e eles estão ali sofrendo perseguição por causa disso. Eles estão inclusive com um desejo no coração, lá no fundinho do coração, de retornar às práticas antigas. Então esse é o contexto da carta aos Hebreus, e é isso que nós vamos estudar. Quero que você, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta, para que a gente consiga compreender o que cada versículo diz, a partir dele, na explanação dele. O versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, calma, tudo pode piorar. Tem um texto, tem uma frase lá na polícia que tudo pode piorar, nada é tão ruim como tu não possa piorar, né? Você já escutou essa frase. Então, olha só, você já sofreu perseguição, olha o que o autor está dizendo, você sofreu perseguição, vocês estão sofrendo por causa do Evangelho, estão sofrendo porque vocês abandonaram as práticas antigas e estão com práticas novas. Sua família toda era católica, sua família toda era espírita, sua família toda era umbanda, agora você está na igreja, você está sofrendo perseguição, mas calma, você ainda não sofreu a ponto de oferecer o seu próprio sangue. O que o autor está querendo dizer? Calma, Jesus sofreu mais. Calma, tem alguém que sofreu mais por você. Calma, ele sofreu no seu lugar. Calma, pode piorar. Então calma o seu coração. Então o autor ele vai conduzindo nesse sentido. Vocês ainda não experimentaram o que, por exemplo, Estevão experimentou.
até o ponto de perder a sua própria vida nesse sentido. O que outros discípulos experimentaram, principalmente o que Cristo sofreu. Vai avançando no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, ele cita Provérbios 3, de 11 a 12 nesse momento. Ele fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vocês se esqueceram, ou seja, você precisa ser lembrado. Se você foi lembrado é porque é algo que você viu. Então, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Lá em Provérbios, lá no texto sagrado, lá no texto de Salomão, está dizendo que há uma palavra de ânimo, no sentido de não despreze a disciplina do Senhor. Então o autor está falando o seguinte: você que largou todos os seus hábitos antigos para agora servir a Cristo, não se esqueça que a disciplina é um instrumento de Deus para te corrigir e para te ajustar no comportamento dele. É isso. Então anime o seu coração. Olha só, se animar com a disciplina. Há um problema aí de memória, não é verdade? Vocês se esqueceram disso. E é um hábito muito comum nas nossas vidas de nós lembrarmos de muitos dias ruins e de poucos dias positivos. Olharmos para as pessoas e termos facilidade de analisar e de lançar sobre elas pontos negativos e ter dificuldade de avaliar sobre ela pontos positivos, até às vezes sobre a gente. Às vezes alguém pergunta para você assim: fala 5 pontos positivos que você tem. Você fica pensando, ele demora 5 pontos negativos, sai rapidinho. Por quê? Porque o nosso olhar está muitas vezes focado sobre o ponto negativo. Quando você chega na sua casa, e aí você passa o dedo lá no micro-ondas, está sujo, está poeira. A casa toda está limpa, mas o seu foco está onde? Está na poeira. Nossa, minha casa está toda suja. A mulher fala isso aí, inclusive, né? Essa casa está toda suja, toda bagunçada, tem um pinguinho de poeirinha. Olha, mas ela não viu que a louça está limpa, não viu que o lixo foi tirado, a casa está ali se ajustada. Então, ou seja, o nosso olhar, tem homem balançando a cabeça demais assim, né? Não é objetivo, né, de nós confrontarmos aí, mas a ideia é que a gente está com foco muito desajustado às vezes o nosso foco está muito sobre o olhar negativo. E aí o autor fala: não desanime, porque essa disciplina, quando você é corrigido, quando você é instruído, nesse momento pode trazer uma tristeza, mas calma, essa é uma expressão do amor de Deus. Essa é a expressão que você é filho de Deus. É isso que está sendo dito aqui no texto. Vamos continuar. Então há esse problema de memória, essa dificuldade de memorizarmos os dias bons. Se você tem esse tipo de memória seletiva errada, ajuste ela. Será que talvez amanhã você já pode olhar o seu dia um pouco mais positivo? E não é no sentido da positividade que nós estamos querendo trazer aqui, é no sentido de Cristo. Quando nós temos uma plena certeza que nós somos filhos transformados, regenerados e moraremos com Ele na eternidade, tudo passa com mais paz. Eu lembro que quando a gente se mudou os primeiros dias, quando a gente tem uma grande vitória, né? Normalmente é isso que acontece, mas é uma falha nossa. Quando você ora muito para alguma coisa, aquela coisa acontece, nossa, você fica numa sensibilidade. Nossa, quando o filho nasce, quando acontece uma coisa, a água está caindo, nossa, que água maravilhosa, Deus que deu. Nossa, a natureza, o vento batendo no seu rosto, você ama, porque você está mais sensível. Mas essa não deveria ser uma condição temporária, essa deveria ser uma condição eterna, uma condição de gratidão, uma condição de lembrança de que Deus é Deus, e que Ele disciplina porque Ele ama, e Ele te disciplina porque você é um filho dele. E aí nós podemos avançar ainda no versículo 5. Há uma palavra de ânimo para lembrar que você é filho. Olha só: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Ok? Então, no versículo 6, se Ele aceita como filho, é porque você é disciplinado. E se você é disciplinado, é porque você é filho. Se você não é disciplinado, você não tem essa capacidade de ser filho. Você é um filho legítimo. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente na igreja, a gente tem um hábito ruim de olhar para a pessoa que está fora da igreja e de tentar comparar a nossa vida com a dele. A gente não consegue fazer isso, porque são filhos ilegítimos ou não filhos, são bastardos. Em outras versões, na sua versão talvez esteja assim. E nós somos filhos. Esse texto todo aqui, ele é destinado para filhos. Ele é destinado para aqueles que são regenerados. Ele é destinado para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Deus tem compromisso com esses. Deus tem compromisso de disciplinar esses, mas não outros. Então às vezes você olha para o ímpio e fala: poxa, a vida do ímpio é tão boa, a vida do ímpio é tão suave. Não se compare com a vida do ímpio, até porque a eternidade para ele é o inferno. Então nada do que ele receber aqui
é comparado com o resultado terrível que há à espera dele, como também para a sua e para a minha vida, que somos regenerados em Cristo. Nada se compara, os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Isso deve ser uma certeza nos nossos corações, a ponto de que sofrimentos nenhum podem nos abalar, a ponto de apagar a nossa visão sobre a glória de Deus. E aí nós precisamos dessa palavra de ânimo, para lembrarmos que nós somos filhos. Nós precisamos dessa disciplina, porque o filho precisa ser ajustado, o comportamento precisa ser ajustado. Então essa palavra a disciplina, em primeiro lugar, ela é uma disciplina que anima. Fala para mim assim, disciplina que anima. Mais animado, disciplina que anima. Ela precisa te animar. Por quê? Porque demonstra que Deus te ama, demonstra que você é filho dele, demonstra que você está sendo ajustado. Além disso, essa disciplina te anima porque ela te encoraja para a sua vida cristã, porque você vai sendo ajustado, você vai sendo melhorado conforme a imagem de Cristo. Ela tem uma percepção real do que está acontecendo, porque muitas vezes, eu por exemplo, fui muitas vezes disciplinado pelo meu pai, e na hora da disciplina eu não consigo compreender o valor disso. Hoje para mim é uma facilidade. Por quê? Porque há uma maturidade, há um tempo sobre isso, há um ajuste, há um processo, não é instantâneo. Naquele momento há uma imaturidade, aquilo produz frutos de arrependimento, produz frutos de uma evolução de vida, e é isso também que Deus faz com a gente, a partir da disciplina. Avançando, a disciplina celestial deve nos alegrar. Esse é um ponto que eu queria muito enfatizar, sobre a alegria produzida por essa disciplina, por esse ajuste de comportamento. Pense o seguinte, o ajuste de comportamento é o Espírito Santo falando diretamente com você o tempo todo. E nós vamos falar um pouco mais no final sobre como ele te ajusta. Mas esse ajuste, ele deve te trazer alegria. E é muito interessante quando você comete muitos erros na sua vida, na sua caminhada com Cristo, e esse confronto com a santidade, quando você consegue se ajustar, naturalmente você sente alegria. Fala assim, nossa, não errei isso aqui. Nossa, não menti para o meu chefe. Nossa, não menti para mim, não menti para minha mãe. Que maravilha. Nossa, parei de ficar reclamando. Você sente isso, a modificação, isso traz alegria para o seu coração. Fala assim, nossa, estou melhorando. Deus está me ajudando a melhorar. Às vezes está até um sorrisinho nos seus lábios, né? Quando Deus ele te ajusta, isso traz alegria para você, porque você vai se aproximando de quem Ele é. A percepção da disciplina versus a maturidade cristã. E quando a gente fala de maturidade, não é de tempo de vida de cristão. Não é o tempo que você está sentado numa igreja, não é o tempo de que você é cristão, ou é o tempo que você se diz membro de uma igreja. É maturidade. A maturidade, ela é alcançada conforme você entende o seu ajuste de vida feito por Deus. Porque se você confronta, você tem um confronto de acordo com aquela disciplina, você não aceita, você não entende, não compreende e não há frutos. Você vai confrontar aquela ordem de Deus. Então a disciplina, ela precisa ser suave. Ela precisa produzir em você alegria. Ela produz alegria conforme essa maturidade ela vai aumentando. Então a disciplina de Deus é uma disciplina que anima em primeiro lugar, ok, meus irmãos? Avançando, a disciplina, ela é uma disciplina que ama. A disciplina celestial, ela ama. Olha só, a correção é um ato de amor. Fala para mim, a correção é um ato de amor. É fácil compreender isso? Talvez para aquele que faz, muitas vezes nem para aquele que faz. Quando eu corrijo a minha filha, daqui a pouco a minha outra filha, eu tenho compreensão que aquilo precisa ser um ato de amor. Quando você corrige o seu filho, a sua filha, o seu aluno, o seu neto, o seu sobrinho, você tem compreensão que aquilo precisa ser um ato de amor? Por quê? Entenda o seguinte, precisa ser gerado primeiro no seu coração. Você sabe o que você precisa corrigir, que você precisa instruir, mas o seu coração precisa desejar primeiramente a mudança da pessoa. É natural que às vezes você vai querer falar algo para você ser exaltado, mas é errado. Vou falar alguma coisa com aquela pessoa, mas qual o objetivo do seu coração para falar aquilo? O objetivo de que ela saiba que eu sei mais do que ela. Ou o objetivo de mostrar àquela pessoa que ela está errada, que ela não está tão certa assim. Ou exaltar o meu conhecimento. Se for por todos esses objetivos, a instrução ela não alcança o seu objetivo, é isso. Então, primeiramente no meu coração eu preciso amar. Eu preciso desejar a mudança da pessoa de fato.
E essa precisa ser um pensamento constante nas nossas mentes. Será que quando eu vou repreender alguém, vou falar com alguém, o desejo do meu coração, de fato, é o amor? É para que aquela pessoa seja transformada? Porque aí eu vou perceber se eu vou falar no público, se eu vou falar no privado, se eu vou ter qual o meu tom de voz, se eu vou esperar, se eu vou orar antes de falar. Então a disciplina celestial, ela é um ato de amor. E a disciplina que nós precisamos executar, ela também precisa ser como um ato de amor. Avançando, o que é corrigir? Corrigir é um ajuste de conduta, é um ajuste de comportamento, é o reencaminhar, é o reajuste, é a disciplina, é a instrução. A correção, ela é um instrumento de santificação. Olha só o que está lá em Hebreus 12, 9 e 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, Deus, Pai dos Espíritos, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o ato de amor, a disciplina, é um ato de santidade, é um ato de reajuste de comportamento. Sem a santidade nós veremos a Deus, meus irmãos? Não. Então, a santidade, a disciplina, melhor dizendo, ela é um conteúdo, um subconteúdo da santidade. Se nós queremos ser santificados, se nós buscamos essa santificação, a instrução, a disciplina, ela precisa estar no meio desses conteúdos aí. Deus poderia nos abandonar nos nossos erros. Você já pensou sobre isso? Deus, ele poderia falar: poxa, você está errando, deixa. Ele está seguindo um caminho de longe de mim, deixa. Ele está se esfriando na igreja, deixa. Mas não, o comportamento de Deus é o ato de amor. Deus nos ama ainda quando nós éramos pecadores, ao ponto de nós estávamos virados de costa para Ele. Romanos 5 fala isso, e Deus já nos amava, a ponto de entregar o seu próprio Filho, como a expressão máxima de amor dele para com as nossas vidas. E a disciplina é esse ato de santificação. A disciplina é algo necessário para todos nós. Deus poderia se enjoar, se cansar de nos ensinar, mas Ele não faz isso. Ele continua a nos direcionar. E aí eu quero trazer para nós aqui também nessa noite a percepção de disciplina sobre nós mesmos. A autodisciplina provocada pela ação do Espírito Santo. Como é que está a nossa disciplina sobre os nossos sentidos? Como é que está a sua disciplina sobre todos os seus sentidos? Sobre o seu olhar, sobre o que você fala, sobre o que você ouve. Quando Deus fala com você: pare de ouvir isso, e você sabe que é da parte dele, você está conseguindo receber isso e obedecer? Quando Deus fala: pare de ver isso, pare de ver isso, você está conseguindo entender que vem da parte dele e obedecer? Frutos da disciplina. Se não está acontecendo, você está sendo desobediente, você está se rebelando contra a ordem de Deus. Como está a nossa disciplina vinda de Deus para nós sobre os nossos sentidos? Além disso, como está a nossa disciplina vindo da parte de Deus sobre os nossos gastos, sobre aquilo que nós investimos, sobre aquilo que nós recebemos, que Deus nos deu através da saúde que Ele nos deu? Como está a nossa vida econômica, vida financeira? Como é que tem a nossa disciplina sobre o nosso tempo? Perceba que quando nós falamos assim, eu preciso que você pense sobre isso. Como está o seu tempo? Como está a sua administração do seu tempo? E da forma que Deus quer que você administre, não da forma como você deseja. Você já entendeu como Deus quer que você administre o seu tempo? Ok, já é o primeiro passo. Não entendeu? Então peça a Ele. Entendeu? Agora obedeça. Senão há uma rebelião. Além disso, como está a nossa disciplina sobre a nossa vida espiritual? Sobre a nossa leitura bíblica? Sobre o nosso tempo de oração? Os juniores e adolescentes, nós estamos trazendo para ele a parte de investigação sobre a Bíblia. Eu falei com eles assim: a Bíblia, ela é um alimento nosso espiritual, amém, meus irmãos? Amém? É um nosso alimento espiritual. Nosso alimento físico, mesmo quando nós estamos doentes, não querendo comer, nós precisamos nos alimentar? Precisamos. Tem aquele cafezinho, aquele chazinho com biscoito, mas a gente pelo menos come alguma coisa. Mas o alimento espiritual, quando eu não desejo ler a Bíblia, eu rejeito ela. É um erro, meus irmãos. Eu não estou a fim de ler a Bíblia hoje, eu vou ler mesmo assim. Eu não estou com vontade de entender mais sobre Deus, eu vou ler mesmo assim, eu vou entender mesmo assim. Eu preciso deste alimento.
Porque quando você começa a ler, você começa a se aprofundar, há uma mudança do seu entendimento. Mas você precisa ir lá, disciplinadamente orando, disciplinadamente orando pelos seus filhos, disciplinadamente orando pela sua família, lendo o texto bíblico. Então a disciplina, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, dos meus sentidos, sobre como eles são expressados, como eu expresso, como eu recebo, do meu tempo gasto, das minhas finanças, da minha vida espiritual. Tudo isso precisa refletir a disciplina de Deus sobre a minha vida. Não é porque é uma disciplina que ama. Amém, meus irmãos? Uma disciplina que ama é uma disciplina que anima, ok? É uma disciplina que ama e, por fim, é uma disciplina que sofre. Olha lá, no 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos ou bastardos. A disciplina provoca um sofrimento. Ela provoca um sofrimento naquele tempo, você ser chamado a atenção, você ser ajustado. Pense, você tem um modo de viver, você tem um modo de sentar, você tem um modo de andar. Todos nós temos modo de andar, ok? Uma marcha. Então, se você for ter uma marcha pronada, uma marcha supinada, uma marcha plana, uma marcha normal, se você for modificar a marcha, que é a forma de você andar, você vai ajustar ela e ela vai trazer um sofrimento. Você vai ter que mudar uma palmilha no seu pé, ela traz um sofrimento. Se você modificar agora, a partir de agora, o seu modo de sentar para sempre, isso traz um ajuste. Você precisa lembrar disso o tempo todo. Esse ajuste é natural. Quando nós fazemos uns com os outros, há uma dificuldade de se compreender. Agora, vindo da parte de Deus para nós, baseado na palavra de Deus, tem que nos produzir alegria. Esse sofrimento que traz a disciplina, vindo da parte de Deus, é um sofrimento temporário. É um sofrimento temporário. É um ajuste para a eternidade. Isso é maravilhoso. Quando nós vemos a matemática simples, nós podemos viver aqui no máximo 120 anos, 110, alguns, né, chegar a essa época de vida. Nós viveremos uma eternidade com Deus. Uma eternidade, não são 100, não são 1000, não é 1 milhão, não é 1 bilhão, é uma eternidade. Só por esse cálculo matemático, o nosso investimento deveria ser mais a nossa vida espiritual, mais nessas disciplinas espirituais, mais em receber com alegria, com ânimo, com amor, essa disciplina que vem da parte de Deus. A disciplina provoca de fato um sofrimento, mas é um sofrimento temporário. No versículo 11, no capítulo 12 diz: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, olha lá, mas de tristeza. Quando você é corrigido, puxa, me corrigiram. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então essa disciplina celestial a que estamos falando, ela causa de fato um sofrimento, mas é um sofrimento temporário, porque ela produz frutos e frutos para a eternidade. Glória a Deus por isso. O ensinamento que nós temos dentro das escolas de português, matemática, ciências, biologia, é um conhecimento que precisa ser aprofundado e valorizado por todos nós, mas é um conhecimento terreno, é um conhecimento com tempo para ser findado. O conhecimento sobre Deus é um conhecimento eterno, por isso que é difícil de entender. Expressão de segundo grau, inequação, é difícil? É difícil, pelo menos para mim é difícil, mas é um conhecimento temporário. Imagina as disciplinas sobre Deus, os conhecimentos sobre a eternidade. É complexo mesmo, meus irmãos, mas o meu coração precisa estar disposto a isso, estar disposto a aprender, a ter empatia, a ter amor, a respeitar, como falar, como obedecer. As ações, os frutos de justiça, inicialmente traz tristeza sobre os nossos corações, mas com a maturidade, nós já não temos mais tristeza nem no início. Nós entendemos, poxa, Deus está me ajustando, então para mim está valendo, porque eu sou filho, porque Ele falou que se Ele não me ajustar, eu não sou filho, porque o ajuste dele é um exemplo de que Ele me ama, então eu tenho maturidade sobre isso, eu entendo e aceito assim. O sofrimento é causado pela mudança de mente. Nós não gostamos de ser contrariados. Quando nós estamos na conversa, falando sobre algo, e você fala algo, se a pessoa fala assim, não, você está totalmente errado, você fica feliz, tranquilo? Não, há um desajuste. Poxa, calma, o que está acontecendo? Estou falando alguma coisa aqui, a pessoa está falando tudo errado. A gente não gosta de ser contrariado, e o ajuste é assim,
Ei, você está errado, vai para outro lugar. Ei, não fale assim, fale assim. Ei, não esteja nesse trabalho, vá para outro trabalho. Ei, a sua forma de viver está errada, se ajuste. Esse ajuste é a mudança de mente. Essa mudança de mente é processual, meus irmãos. Nós temos uma área no nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. Fala para mim, córtex pré-frontal. Olha que habilidade de falar, viu? Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão. Ele começa a ser amadurecido a partir da primeira infância até os 7 anos de idade, nós temos essa primeira infância de desenvolvimento motor, e até os 25 anos, a ciência fala, que ele termina de ser amadurecido. 25 anos. Então, até os 25 anos, todo mundo tem desculpa aqui para ser meninão. Brincadeira, não. Mas o córtex pré-frontal é essa área de amadurecimento. A ciência fala sobre isso, até essa idade. E nós temos um processo de modulação disso. O que é modulação? A criança, 4 anos de idade, por exemplo, minha filha, ela vai estar lá na escola dela. Estou falando um exemplo real. Lá na escola. Tem duas crianças que são rejeitadas na sala dela. 2 crianças que ninguém gosta de brincar, que chegaram depois, por causa do seu vestimento, por causa do seu comportamento. E ela falou isso. Falou, papai, eu não gosto de brincar com essas crianças. Eu falei, filha, e alguém brinca com elas? Não, ninguém brinca com elas, papai. E nos aniversários eu nunca vi as crianças. E aí eu peguei os nomes delas e falei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar dessas crianças? Vamos tentar? Ela, mas eles não gostam, elas brigam comigo. Vamos tentar? Vamos chegar perto delas? E aí a gente vai perguntando para elas, quando ela retorna. E aí, filha, conseguiu se aproximar de fulano e ciclano? Papai, hoje eu tentei, ele brigou comigo, mas eu tentei. Falei, beleza, então vamos para a próxima. No outro dia. O que eu estou tentando fazer sobre a minha filha? Estou tentando modular a empatia dela. Estou tentando fazer com que dia após dia, através de uma coisa que ela trouxe para mim, olha só, ela trouxe para mim que tem crianças que não são respeitadas e não são amadas naquele espaço. Eu posso falar, beleza, pode continuar. Ou seja, eu trouxe algo para mim e eu não fiz nada, não produzi nenhum tipo de modulação. Mas não, agora ela trouxe para mim, eu recebi aquilo e vou dar uma orientação adequada. Qual a orientação adequada? Empatia, amor, aproximação, respeito. Eu estou tentando modular a resposta dela, uma resposta dela sobre o outro, sobre como conversar com o outro, sobre como ajustar com o outro. E aí eu falo para ela, isso vai ser fácil de ser ajustado? Nem sempre, mas é uma modulação. Eu estou tentando modificar a mente dela. A modificação através da disciplina da mesma forma. Deus, ele modula a nossa mente conforme a palavra dele. Conforme você vai se aprofundando nos textos bíblicos, ele vai te modulando, ele vai modulando a sua resposta. Aquele que brigava não briga mais. Aquele que respondia com rigor, com agressividade, agora não responde mais. Aquele que mentia com facilidade, agora não mente mais. Aquele que era desobediente, agora é obediente. Ele é um processo, meus irmãos. Ele é ajustável. Ele é complexo, demora tempo, mas precisa ser prazeroso. Porque nós já entendemos, porque ele nos anima. Porque é um exemplo de que Deus nos tem como filhos. É um exemplo do amor de Deus para conosco também. Então o sofrimento é causado por essa mudança de mente. A disciplina faz essa mudança de mente. Nós gostamos de estar sempre com a razão. Por isso é difícil de ser disciplinado. Por isso, se alguém chega aqui e fala assim, você está totalmente desajustado, você nem quer saber qual tipo de argumento que ele tem. O cara já está errado. Porque ele está confrontando algo que você sabe que, ou você acha que você está certo. Então, a disciplina requer humildade. Fala comigo, humildade. Mais uma vez, humildade. Fala um antônimo de humildade. Arrogância, soberba. E Provérbios fala que o que procede a soberba? A queda. A soberba precede a queda, porque não há conhecimento, não há mudança de mente, não há disciplina, não há mudança de posição, então vai cair, porque o nosso destino é de queda se não for Cristo Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O destino é pecado, o destino é inferno, ele nos resgata, ele nos disciplina, ele nos ajusta, ele nos traz uma metanoia, uma mudança de postura, uma mudança de mente. Isso vem através da disciplina dele. Aí vem Deus e nos molda. Nós sempre queremos estar com a razão. Não gostamos de ser contrariados. Isso é normal na maioria das pessoas. E vem Deus e nos molda com amor, com retidão, segundo o seu caráter expressado na sua palavra. Vai ter sofrimento, mas esse sofrimento produz glória. Glória a Deus por isso. Olha lá em Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do tempo presente e a glória futura.
Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Se nós não tivermos a humildade para entender qualquer texto, nada entra no nosso coração, meus irmãos. O processo de conhecimento, ele tem pré-requisitos, não é para chegar de qualquer jeito. Eu gosto sempre de falar isso, eu não posso chegar aqui num tom de voz, se eu chegar num tom de voz muito baixo, a gente não consegue entender. Se eu falar em uma outra língua, a gente não consegue entender. Se eu falar rápido demais, a gente não consegue entender. Precisa de um ajuste mínimo. E esse ajuste mínimo requer também de quem está ouvindo. Porque o culto não é um espetáculo. Porque o culto não é um cinema, não é um teatro. O culto somos todos nós. Todos nós aqui expressando a nossa adoração para Deus, recebendo e passando conhecimento. Então, se eu recebo essa orientação, ela precisa entrar no meu coração, filtrar e eu pegar o que é bom e aplicar na minha vida. E a disciplina, ela precisa estar conduzindo as nossas vidas. Mas qual é o parâmetro para a correção divina? Qual é o parâmetro para eu falar assim, poxa, isso aqui é a correção da parte de Deus, isso aqui eu acho que não? A Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o quê? Ensino, repreensão, correção e educação de justiça, a fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, a Escritura é o parâmetro para a disciplina de Deus sobre a nossa vida. É o parâmetro para saber que você está sendo disciplinado. Olhe para o texto sagrado, olhe para a Bíblia. A correção é um sinal de paternidade legítima, porque como a disciplina é para todos, e ele fala que ele disciplina a quem ama e disciplina os seus filhos, então se ele não disciplina, nós não podemos ser chamados de filhos. Não inveje o filho ilegítimo, não deseje ser abandonado, não deseje não ser corrigido. Nós tivemos uma experiência aqui numa época passada, em que nós estávamos no grupo de oração, nós orávamos todas as sextas-feiras, e nós orávamos ali entre 8 e 10 horas, e quando você se coloca em condição, em postura de guerra constante por outras pessoas, há ataques, amém meus irmãos, vocês sabem disso, há contra-ataques pela parte do inferno. E aí eu lembro de uma pessoa que estava junto com a gente nessa guerra, e ela falou para todos nós, ela falou assim, eu não vou participar mais, porque eu estou sofrendo muitos ataques, esses ataques eles são constrangedores para mim, e ela se afasta nesse momento. A escolha de se afastar é uma escolha de eu abdico dos sofrimentos de Cristo, eu não quero sofrer como Cristo sofreu, eu não quero participar dos sofrimentos de Cristo. E se você não participa dos sofrimentos de Cristo, você não participa da glória dele. Mas se você participa dos sofrimentos de Cristo, há uma glória esperada para nós, glória a Deus por isso. Esse sofrimento ele é temporário, esse ajuste ele é temporário, essa modificação de comportamento, essa metanoia, essa modulação da resposta, ela é temporário, mas é necessário. E tem que nos trazer ânimo, tem que nos trazer esperança. Você não é um filho bastardo. Nessa época, os romanos, quando eles tinham uns filhos que não eram filhos legítimos, ele dava o dinheiro, o pai dava o dinheiro, o padrasto dava o dinheiro, mas não dava nenhum tipo de educação. Aquele filho que era gerado por ele, era diferente. Dentro daquela casa tinha um filho legítimo, que recebia os valores, mas não recebia nenhuma instrução, porque o romano entendia que a instrução tinha maior valor do que o dinheiro. Ele dava a instrução para o filho legítimo, por isso que o texto traz essa reflexão. E nós, como filhos legítimos, e se você é um filho legítimo, tende alegria em receber essa disciplina, essa orientação da parte de Deus. Pai, você é pai? Então corrija. Olha lá, o pai é o principal responsável pela formação da personalidade, do estabelecimento de limites, da formação de caráter, da transmissão, principal responsável, eu falei, transmissão de valores éticos, morais. Pertence ao pai compreender que o filho, que a vida não é só, fazer com que o filho entenda que a vida não é só aconchego, mas também trabalho, que não é só bondade, mas também conflito, que não há apenas sucesso, mas também fracasso, que não há tão somente ganhos, mas também perdas. Sabe de onde eu tirei esse texto? Da ciência. A ciência está afirmando isso aqui já. A ciência está afirmando o poder da paternidade e de como a paternidade não exercida de forma saudável
traz prejuízos para a criança, para o adolescente, para o jovem e para a sociedade. Isso não tinha tanta produção, meus irmãos. Eu gosto muito de estudar essa área. Até 2019, tinha poucas produções no Brasil. De 2019 para cá, aumentou. Você pode procurar lá no Google Acadêmico o tanto de produção tem sobre a paternidade, desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo. E a paternidade está sendo identificada assim. É o principal responsável. Significa que é o único responsável? Não, mas é o principal. Então, pai precisa disciplinar. Porque se você não disciplina, o seu filho não é legítimo, o seu filho é ilegítimo, é bastardo. É o texto bíblico falando. Se nós recebemos essa disciplina, entendemos dessa forma, ela precisa ser expressada da mesma forma. A disciplina que está sendo dita aqui é uma disciplina com correção física, castigo, nada disso, é disciplina, é ajuste de comportamento. Qual é a estratégia? É com você e Deus. A estratégia é com você e Deus. Mas o que não pode acontecer é não ter disciplina, não ter ajuste de comportamento, não ter a expressão do seu valor ético. Porque senão nossa sociedade vai estar continuando a ser destruída. A ausência da paternidade saudável é um dos pontos cruciais para a destruição de uma sociedade. A paternidade, ela precisa ser exercida de forma saudável. E a paternidade vinda da parte de Deus para nós, ela é o maior exemplo disso. Cuidado que às vezes, quando você não teve isso com o seu pai, passei isso na igreja de Santo Antônio com um colega. Ele tinha um exemplo de pai extremamente terrível. E ele não conseguia chamar Deus de pai. Então, se você tem essa dificuldade, procure ajuda. Apresente-se diante de Deus como filho e receba essa paternidade saudável vinda da parte do Pai, em nome de Jesus. Por fim, a disciplina é um instrumento que Deus utiliza para nos amar, para nos fazer parecido com Ele, para nos mostrar que somos filhos dEle, para nos animar, para nos santificar e para nos dar esperança que esses sofrimentos têm dia e têm hora para terminar. Glória a Deus por isso. Apocalipse 21, 3 e 4 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e Ele lhes enxugará toda a lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Há um dia e hora para esse sofrimento terminar, meus irmãos. A disciplina, ela precisa produzir isso em você. O ânimo, a alegria de que você é filho, a certeza que Deus te ama, a certeza que há uma esperança desse sofrimento, tem dia e hora para terminar. Ela deve produzir ânimo no meu e no seu coração. E que Deus nos ajuste à semelhança do Filho dele, maravilhoso Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?